Atos capítulo 20, versículo 29 diz: porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Amém? Glória a Deus. O que é que diz o versículo 29? Vamos ler de novo? Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Amém? Pai amado, Senhor, te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos, meu Deus, por tua palavra, te agradecemos por tudo, meu Deus, que a tua palavra vá e produza resultados para a qual está sendo mandada, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Amém. Nós estamos em Atos, viu, amado? Atos capítulo 20, versículo 29. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu peguei um versículo isolado do texto, mas se você for parar para estudar esse capítulo, aqui Paulo está fazendo um discurso em Éfeso, aonde Paulo chama os pastores, os presbíteros. Achou, irmão? Achou? Aonde Paulo chama todos os pastores e presbíteros para se reunir com eles, para explicar. Porque se a gente fazer aqui uma leitura muito breve aqui no capítulo 20, a partir do versículo 17, você vai ver que ele diz assim, ó: e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciões da igreja. Então Paulo estava em Mileto e mandou chamar as pessoas que estavam em Éfeso. E o versículo 19 diz assim: servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que há útil seja, deixei de vos anunciar, a ensinar publicamente pelas casas. Então, Paulo está dizendo aqui que ele se dedicou o máximo do seu ministério para ensinar as pessoas, se dedicar ao Evangelho de Jesus, ensinando as pessoas. Mas a preocupação de Paulo era quando Paulo saísse dali, era quando Paulo viajasse. Porque no versículo que nós lemos, o versículo 29, ele diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Então Paulo estava preocupado, irmão. Paulo estava preocupado da sua partida de entrar pessoas cruéis. Por isso que Paulo reúne os pastores, os presbíteros, para dizer para eles: olha, eu vou partir, mas que a doutrina continue, que a palavra continue, que o Evangelho permaneça, não importa o que aconteça. Mas eu já estou alertando vocês, que vai surgir lobo a adentrar por aquelas portas para mudar tudo a doutrina de Jesus Cristo, o que nós estamos pregando até agora. Então a preocupação de Paulo era essa. E olha que Paulo, irmãos, como é o seu nome, irmão? Vitor? Marli. Vitor e Marli. Então, Vitor, olha a preocupação de Paulo no primeiro século, há 21 séculos atrás, irmãos. É muito tempo. Isso já existia, Vitor, naquele tempo. Os falsos profetas já tinham, os lobos já existiam. Esse tipo de pessoas entravam para enganar as pessoas, já tinham. E Paulo estava alertando aquele povo naquele tempo. Agora você imagina nos dias de hoje, como é que não está? Então nós temos que estar atentos o tempo todo, irmãos. Nós precisamos estar atentos, porque a preocupação de Paulo era muito grande. Olha o que diz o versículo 30:
e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Não é isso que nós estamos vendo hoje, irmã Marli, nos dias de hoje? Pessoas pregando todo tipo de coisa para atrair pessoas, fazendo todo tipo de promessas para encher a igreja, fazendo todo tipo de coisas para iludir as pessoas. Isso Paulo estava preocupado com aquela igreja de Éfeso, uma igreja que foi ensinada na doutrina de Jesus, uma igreja que estava caminhando na doutrina dos apóstolos de Jesus Cristo, sendo bem ensinada, sendo bem doutrinada. Mas havia uma preocupação de Paulo. Versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar. Admoestar quer dizer de avisar. Então Paulo, durante 3 anos, ele não deixou de pregar o Evangelho, não deixou de pregar a palavra e não deixou de avisar as pessoas. É o que nós temos feito aqui, irmãos. Nós temos pregado a palavra, nós temos anunciado o Evangelho, nós temos procurado ser bíblicos para nós não sermos enganados, para que as pessoas não distorçam o Evangelho e nós possamos dizer amém para qualquer coisa. Era isso que Paulo estava dizendo para essas pessoas. Aí aqui, versículo 31 de novo. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. E aqui ele começa a dizer, orientar as pessoas, para que as pessoas não cobiçem prata, não cobiçem ouro, não olhem para as coisas, mas olhem para Jesus. E nós podemos pegar esse texto e trazer para os dias de hoje também, irmãos, porque nós estamos observando tanta coisa acontecendo à nossa volta, Vitor, tanta coisa, Marli, à nossa volta, que nós temos que se agarrar cada vez mais a Jesus Cristo, cada vez mais a essa palavra, cada vez mais ao Senhor. E é interessante que nos dias de hoje todo mundo vê o inimigo em tudo, vê numa marca, vê numa bebida, vê num objeto, vê em tudo, em tudo percebe, mas não percebe quando o erro entra pela porta da igreja, vestido de púlpito, de microfone e com a Bíblia debaixo do braço. É isso, irmãos, que nós, como igreja de Jesus, temos que estar atentos. Temos que estar atentos com tudo isso. As Escrituras nunca nos ensinam a temer coisas externas, irmão Vitor. As Escrituras não nos ensinam a temer coisas externas, mas a vigiar contra falsos ensinamentos. E Jesus advertiu sobre isso. O que nós temos que temer é o falso ensinamento da palavra de Deus. Olha o que Jesus fala lá em Mateus 7,15. Vamos abrir lá? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Então, Jesus, ele adverte a gente vigiar contra falsos ensinos. E Jesus adverte isso com clareza, irmãos. Mateus capítulo 7, versículo 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Quando ele diz acautelai-vos, ele está dizendo assim: Marli, tome cuidado. Vitor, fique atento. Nelson, vigie. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas,
mas interiormente são lobos devoradores. São lobos, irmãos. Qual é a intenção do lobo? É matar a ovelha, é comer a ovelha, é devorar a ovelha. E qual é a intenção do falso mestre, falso pastor? É não pregar o verdadeiro evangelho, é distorcer cada versículo desse e pegar um versículo isolado e fazer o que ele quiser dentro da palavra. E muitas das vezes a gente sai ainda dando glória a Deus, aleluia, e dizendo amém. Mas Jesus já estava nos alertando sobre tudo isso que estava acontecendo. Olha quando isso foi escrito, irmãos. Há 20 séculos atrás, já estava acontecendo. A preocupação de Jesus era a mesma preocupação de Paulo, e de Paulo a mesma preocupação de Cristo. Ter cuidado com os falsos ensinos. Acautelai-vos. Tomar cuidado, ficar atento, ficar vigilante. Não diga amém para qualquer coisa. É a gente para as Escrituras, é fazer como os bereanos, lá em Atos dos Apóstolos. Aqueles homens, Paulo pregava, mas ele dizia para as Escrituras para saber se Paulo estava pregando a verdade, para ver se o que Paulo estava ensinando era bíblico. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Não é pegar um versículo, um texto isolado e falar coisa da nossa cabeça. Não, irmãos. É pregar e ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. O maior perigo para a igreja nunca foram objetos do mundo. O maior perigo para a igreja, irmão, nunca foi esse tipo de coisa. Mas vozes dentro da própria comunidade que distorcem o Evangelho. Vozes dentro da própria igreja que distorcem a palavra, que engana as pessoas, que muda o sentido de cada coisa para poder se beneficiar, ter o seu benefício próprio. É isso que nós temos que estar atentos, irmão Marilene, irmão Hélio, irmã Ivone. Nós estamos vivendo um tempo hoje, irmãos, que nós temos que estar atento, vigilante o tempo todo. Olha o que está acontecendo no mundo, irmão Maria. Olha o que está acontecendo à nossa volta. Olha o que está acontecendo no Brasil. Olha o que está acontecendo. Guerras por tudo quanto é lado. Pessoas morrendo por tudo quanto é lado. Quando um míssil daquele cai, não mata só o alvo deles, não. Ali mata pessoas inocentes, ali mata mães, mata criança, mata idoso, mata jovem, mata centenas de pessoas para matar uma pessoa só. E às vezes a gente fala, opa, morreu mais um. Não, morreu foi centenas, irmãos. Morreu foi centenas de pessoas que estão morrendo sem conhecer Jesus. Pessoas que estão partindo sem a salvação, porque não pegou só um alvo, pegou várias pessoas. É isso. Imagina se uma guerra daquela vir para o Brasil. Ah, vai matar fulano de tal, ciclano. Não, irmão, não mata só ele, não. Um daquele pode atingir a nossa casa ou pode atingir esse lugar aqui. E aí? Só fala que matou fulano, não, matou centenas de pessoas. Pessoas órfãs estão ficando. Filhos sem o pai, pai sem filho, sem esposa, sem marido. Então, irmãos, é isso que está acontecendo. Isso é o princípio de tudo que está acontecendo, como o Cristo falou, o princípio das dores. É o fim dos tempos. É Jesus voltando. É momento da igreja se render, de buscar em oração. É momento da igreja se voltar, irmãos, para as Escrituras cada vez mais. É momento da igreja olhar para Jesus. É momento de nós nos arrependermos todos os dias e dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Estamos chegando a um momento de esfriamento espiritual. Estamos chegando a um momento de apostasia, onde as pessoas hoje, irmãos, pensam duas vezes para vir para o culto. Fica ali, sabe,
bota essa roupa, não sei se vou, está chovendo, está garoando, está frio, está ventando, olha para o tempo, olha para outro. Mas muitas das vezes, quando é para ir para um aniversário, para um casamento, para uma festa, para um almoço, para um churrasco, nós somos os primeiros a chegar. E às vezes, para vir para o culto, a gente faz uma cara feia danada, vem na marra, vem com preguiça, vem sem vontade. Às vezes o marido puxa a esposa, às vezes é a esposa que puxa o marido. Às vezes, irmãos, é uma luta, irmão Vitor, para a gente chegar. É uma luta para nós estarmos aqui. Mas a Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de muitos em todos os sentidos ia esfriar. Quando ele diz o amor de muitos esfriar, eu vou dar um exemplo aqui. Você lembra de um cachorrinho que cruelmente mataram aquele cachorro, acho que foi no Paraná, não sei se foi Santa Catarina? O Orelha. Lembra disso? Passou na televisão um mês inteiro falando do Orelha. Ainda passa, hein? Ainda passa, né? Não que eu estou dizendo que temos que matar o animal, não é isso. Quando Cristo diz que o amor de muitos esfriaria, é porque a gente vê todos os dias na televisão crianças ser mortas e a reportagem é só naquele minuto. Aí para. Mas o Orelha morreu. Ficou mais de 30 dias passando na televisão até pegar o pessoal que matou a Orelha. E a gente vê pais matando o filho, a gente vê todo tipo de barbaridade com criança, e a reportagem é só naquele tempo, passou, acabou. Quando eu digo amor, as pessoas estão invertendo as coisas, irmãos. Estão deixando o amor pelo ser humano, estão mudando. Antigamente, para você ir do shopping com o animal, você não ia, né? Você não via. Hoje, até carrinho tem no shopping para pôr um animal dentro. Não que não mereça, né? O animal é um bichinho tão bonitinho, tão querido, né? Mas eu estou falando no outro sentido, que o ser humano está perdendo o amor pela própria semelhança de Jesus Cristo. É isso, irmãos. O amor vai esfriar. O amor está esfriando, está acabando. Hoje, esse sentimento de amor pelo próximo está acabando, irmão. Você hoje não tem mais esse sentimento, não. Sabe? Porque a Bíblia está dizendo isso. Vai esfriando. A apostasia vai chegando. O amor ao próximo vai esfriando. O amor ao Evangelho vai esfriando. O amor à palavra de Deus vai esfriando. Nós não temos mais prazer de meditar na palavra, de estudar, de ler, de acordar de manhã, abrir a Bíblia e ler, orar. Não, irmãos. As coisas estão tudo automático. Nós estamos vivendo uma era do fast food. Pede aqui, passa aqui, recebe aqui, come ali e leva para casa. É isso que está acontecendo, a mesma coisa na nossa vida espiritual. O inimigo sabe que não precisa destruir a igreja por fora, se conseguir rompê-la por dentro. Então, irmãos, o inimigo não está preocupado de atacar a igreja por fora. Ele quer atacar nós por dentro. Quer ver uma coisa? Olha lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Abra lá, versículo 3. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Lá no finalzinho nós vamos encontrar. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Olha só o que ele diz. Amém? Amém? Olha o que diz o versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiras nos ouvidos, amontoarás para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Qual é a tradução que... Deixa o Vitor abrir ali para a irmã Marli, para me ver essa tradução dela aí. Lê, irmã Maria, nessa tua tradução, Vitor, é 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo. Lê, Vitor.
3, versículo 3, para me ver a tradução. Porque virá tempo que não sofrerão a sua doutrina, mas tendo comichão os ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Tá igual a minha, né? A do Hélio. Hélio tem uma tradução diferente. Aqui diz: cercar-se-ão de mestres, segundo a sua própria cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Pois é. Está vendo o que é que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Isso lá no primeiro século, por volta do ano 60, 70, 65, depois de Cristo. Paulo já estava orientando, falando naquele tempo, Marilene. Paulo estava dizendo lá já naquele tempo, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmãos, que o tempo já chegou. As pessoas hoje, Vitor e Marli, as pessoas não querem ouvir a sã doutrina, a palavra. A pessoa não quer chegar aqui, sentar e falar assim: poxa, o pastor só falou a palavra, só pregou. Calma, parece que está morrendo. Irmãos, outra coisa que as pessoas às vezes confundem, irmão: avivamento com grito, graça com barulho. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. As pessoas não querem ouvir mais a palavra. As pessoas não querem mais ouvir a mensagem do Evangelho. Não suportarão só de ouvir a mensagem. Porque já começa a dar coceira no ouvido. Poxa vida, eu queria ouvir uma revelação, uma profecia. O pastor nem revelou nada para mim. É essa a intenção de muitos, irmão Vitor. Porque, olha o que a Bíblia está dizendo. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina é a palavra. A sã doutrina é o Evangelho. A sã doutrina é as Escrituras falando conosco. Isso é a palavra de Deus, irmãos, que está falando conosco. Irmãos, não é apenas sobre falsos pregadores. Não é apenas sobre falsos pregadores existirem. É sobre pessoas desejados ouvidos. É isso que nós temos que estar atento. Não é eles existir, é a gente querer ouvi-lo. É a gente querer se alimentar de muitas coisas que a palavra não está dizendo. É isso. Olha 1 João, um pouquinho mais para frente. Capítulo 4, versículo 1. 1 João, lá no finalzinho, perto do Apocalipse já. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Diz assim, ó: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Amém? Mais uma vez, quando João escreve isso aqui, irmãos, há 20 séculos atrás, já tinha. E ele está falando para nós hoje, Maria. Ele está dizendo para nós hoje, nessa noite: amados, não creiais, para nós não acreditar e não crer a todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ele está dizendo assim: quando você chegar numa igreja, olha o roteiro, olha como está sendo pregado, olha se as escrituras estão fechadas e a pessoa está falando da cabeça, ou se tem base bíblica, ou se as escrituras estão sendo explanada, exposta, sendo falada. É isso que nós temos que fazer, irmãos. É isso que nós temos que ouvir. É isso que nós temos que buscar para as nossas vidas, um alimento sólido, um alimento espiritual. Um alimento que realmente nutre a nossa alma e o nosso espírito, que é a palavra de Deus. Porque nós vamos voltar aqui quinta-feira. Até quinta-feira nós vamos meditar, nós vamos jejuar, nós vamos orar todos os dias, nós vamos ler a palavra
todos os dias na nossa casa? Ou nós vamos esperar para o próximo sábado ou para a próxima reunião de quinta-feira aqui? Então nós precisamos, irmãos, ter uma palavra sólida para nós poder enraizar, para nós poder crescer, para nós poder nos alicerçar. Ter uma casa fortalecida, alicerçada na palavra de Deus. Não. A igreja precisa voltar a amar a verdade mais do que ama emoções, experiências ou discursos agradáveis. Nós temos que amar a verdade, nós temos que amar a palavra, nós temos que buscar o Evangelho para as nossas vidas, nós temos que se dedicar à leitura da Bíblia todos os dias, assim como nós alimentamos o nosso corpo do alimento, da comida, do almoço, do café da manhã, do jantar à noite, nós temos que alimentar o nosso espírito da santa e poderosa palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Porque quando a palavra deixa de ser o centro, qualquer voz pode ocupar o púlpito. Quando a palavra de Deus deixa de ser o centro, qualquer voz pode ocupar o púlpito da igreja. E a palavra de Deus, ela tem que ser o centro. A palavra de Deus tem que ser a premissa, a primeira coisa que tem que estar na nossa vida e no centro desse lugar. Amém. É a palavra de Deus. Nada da minha cabeça, nada da sua cabeça, nós temos que pregar a santa e poderosa palavra de Deus. E o que é que Jesus tem alertado para nós, irmãos? Vamos lá, Lucas 21. Depois nós vamos para Mateus. Lucas capítulo 21. Olha o alerta para nós finalizar aqui. Olha o alerta que Cristo deixa para nós. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Jesus tem nos alertado, irmãos. Versículo 33, 34 ao 36. Ele diz assim. Capítulo 21 de Lucas. Amém? Encontraram? Versículo 34 ao 36 ele diz: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos. Ávidos quer dizer dignos. Por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então Jesus está nos alertando aqui, irmãos. O tempo está findando, irmão Maria. O tempo está chegando. O tempo está se aproximando. Nós estamos vendo as coisas acontecer à nossa volta com os olhos espirituais, ou nós estamos olhando para os acontecimentos com os olhos físicos? Nós precisamos olhar com os olhos espirituais, irmãos, e ver que tudo que está acontecendo à nossa volta, tudo, é alerta de Jesus para nós. Aqui fala da vinda do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. Aqui está falando da vinda dele, irmãos. Nós temos que urgentemente começar a pregar sobre a volta de Cristo. Mas olha o que ele diz aqui no versículo 34. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Jesus está dizendo aqui para a gente, olha, cuidado com as coisas que atraem você nesse mundo. Cuidado com os desejos e prazeres que atraem você nesse mundo. Não troque o céu pela terra. Não troque a tua morada celestial por algo nessa terra que é passageiro. Ele está dizendo aqui,
para que, quando Cristo voltar, não pegar nós de improviso, como pegou aquele povo lá do tempo de Noé. Noé construindo aquela arca, demorou 100 anos para construir, o povo bebendo, casando, farrando, brincando, Noé evangelizando, e o povo não estava nem aí. Mas a chuva veio, o dilúvio veio, a porta foi aberta, ou foi fechada. A mesma coisa que está acontecendo nos dias de hoje. Nós estamos pregando, nós estamos anunciando, nós estamos falando, essa porta está aberta. Assim como o Vitor e a Marli entrou, outras pessoas podiam ter entrado aqui. Será que é por causa da chuva? Tem irmãos que não vieram hoje, mas avisaram que não vinham. Mas e a nossa volta? Quando a porta for fechada, não tem mais para onde correr. Vai pegar muitos de improviso. Muitos vão ficar só lamentando. Poxa vida, por que eu não fui para aquela igrejinha que era do lado da minha casa? Por que eu não ouvi a voz daquele povo? Porque eu ouvi os louvores de longe, mas não tinha vontade e desejo de estar ali com eles. Vai ser tarde demais. Mas Jesus está alertando. Muitos vão ser pegos de improviso. Muitos vão ser pegos porque acham que Cristo não vai voltar. Mas Ele vai voltar, Marli. Ele vai vir. Mateus 24, do 37 ao 38. Nós vamos encerrar aqui, viu? Mateus 24, do 37 ao 38. Olha o que ele diz. Nós acabamos de falar agora. Amém? E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como é que foi nos dias de Noé? Foi a mesma coisa que estava aí, ó. Foi a mesma coisa que estava nos dias de hoje. Noé anunciando, Noé construindo a arca, Noé falando que ia chover, Noé falando que ia ter dilúvio, mas as pessoas preferiram o mundo, o prazer, a glutonaria, a bebedeira, a farra, e não ouviram Noé, pelo contrário, chamaram Noé de louco. E quantos têm chamado nós de fanáticos? Quantos têm chamado nós de loucos? Quantos têm chamado nós de igrejinha? Nós podemos ser uma igrejinha pequena no sentido de ser um salão pequeno, mas nós somos uma igreja grande porque somos a igreja de Jesus Cristo. Amém. Somos a igreja que estamos caminhando para o céu. Somos a igreja que está ensinando o povo a morar com Jesus Cristo nas mansões celestiais. Mas aqui está dizendo no versículo 37 do capítulo 24 de Mateus: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. É a palavra de Deus falando, é Jesus Cristo falando isso aqui. Isso aqui para nós hoje, irmãos, é um consolo para a gente, é um alerta para nós. É Jesus dizendo: não desista, não pare, persevere, eu vou voltar. Eu prometi, eu vou voltar. Eu prometi, eu vou voltar. Ele falou para os discípulos lá do Monte das Oliveiras, quando estava subindo para o céu. O anjo falou: por que é que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que subiu, ele vai voltar. Ele vai voltar, meus irmãos. E não vai demorar muito mais não. Ele vai vir. Olha o versículo 38. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Hoje nós estamos anunciando. Hoje nós estamos pregando a palavra. Hoje nós estamos falando que Cristo vai voltar.
Hoje nós estamos aqui anunciando, toda semana estamos aqui. Muitos não querem ouvir. Muitos não estão dando credibilidade para isso. Noé também anunciou. Por 100 anos, construindo aquele navio, aquele barco. O povo chamava ele de louco. Mas o texto está dizendo que eles preferiram beber, farrar, casar, do que ouvir a voz de Noé. E hoje nós somos os Noés dessa geração. A barca de Noé é os templos que hoje estão abertos para as pessoas entrarem como os animais entrou naquela arca. Mas muitos não estão dando ouvido. Mas a palavra está sendo anunciada. Mas muitos vão ser pegos de surpresa. E será tarde demais. A arca foi fechada por fora. Jesus é a arca hoje. Hoje nós estamos dentro dessa arca que é Jesus Cristo. O Espírito Santo está dentro de nós, habitando em nós, nos motivando a perseverar, a viver uma vida santa, uma vida reta, em meio a tanto caos que está acontecendo lá fora. O Senhor tem abrido os nossos olhos espirituais para enxergar e entender o que está acontecendo. É a vida de Jesus Cristo, é a volta dele. É momento, igreja, de nós abrir os olhos. É momento de vigilância. É momento de estar atento. Quem sabe uma terceira guerra mundial está surgindo aí. Quem sabe uma terceira guerra mundial está por vir. Nós temos que vigiar. Nós temos que nos atentar. Daqui a pouco vai explodir tudo, irmão. Quando eu falo explodir tudo, é o mundo todo. Você vê que o petróleo já está quase 100 dólares o barril de petróleo. Daqui a pouco o mundo está um caos. Daqui a pouco tudo vai encarecer. Por causa de uma guerra que acontece lá fora. E o mundo todo será refém de coisas que estão acontecendo. Mas uma coisa eu digo para vocês. Só ore. Olhe com os olhos espirituais. Não se apegue a homens. Não se apegue a governantes. Mas olhe para Jesus. Isso é bíblico. Isso é profecias bíblicas que está acontecendo. Para nós ficar vigilando daqui para frente. O mundo quer nos distrair. O mundo quer que nós sejamos distraídos com coisas para nós perder a nossa fé, perder a nossa comunhão, perder a nossa direção e a nossa perseverança. Mas olhe com os olhos espirituais. Tudo o que está acontecendo, olhe com os olhos espirituais, porque Cristo está às portas. Ele está vindo. Ele está voltando. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E a Deus toda honra e toda glória.